Então vamos nessa, galera. Vamos falar sobre esse Fluminense 2, Flamengo 1. Começando pela escalação, eu acho que todo mundo tomou um susto, principalmente quando viu o meio-campo. Bernal, Nonato e Lima. A gente caiu para trás. Eu recebi algumas mensagens de tricolores, familiares, do tipo, não é possível. Primeiro jogo do ano, a gente vai ter que encarar o Flamengo, que também entrou com uma equipe bem mexida, com esse meio-campo. O Fred estava lá, voltou o James, o Guga estreou, o Arana, enfim. Até aí, John Kennedy no lugar do Everaldo, mas quando a gente olhou para o meio-campo, e eu tô nessa, tá? Eu achei ruim. O fato do Fluminense estar fazendo mudanças, o Flamengo também, os outros grandes, eu não vou debater o planejamento, o tal controle de carga para poder ter todo mundo tinindo. É uma temporada, mais uma vez, desgastante, que dependendo das condições, de onde o Fluminense for avançando nos campeonatos, é temporada para passar de 70 jogos. Então, o tal do controle de carga é importante, sem dúvida. Então, isso eu não vou entrar em detalhes. Agora, o meio-campo, que foi escalado hoje, tinha tudo para dar ruim, né, galera? O Fluminense entrou em campo com Fábio, Guga, James, Freitas e Arana. Bernal, Nonato e Lima. Poderia ser o Ganso, poderia ser o Lescano, poderia ser o Agner, mas foi o Lima. Trio de ataque, Serna, Canóbio e John Kennedy. Como é que foi a história do primeiro tempo? Clássico, para quem viu, começou debaixo de um temporal, a bola parando toda hora nas poças, fazendo aquele spray no gramado. A bola não rolava e o árbitro teve bom senso de parar o jogo com 10 minutos. Né? Não tinha jogo, né, gente? A drenagem do Maracanã foi para a cucuia. 40 minutos depois o jogo recomeça. E recomeça com o Fluminense melhor. Aos 13, o Guga cruzou, o Guga cabeceia no meio do gol. O Fluminense voltou mais ligado. Parecia que estava mais, como é que eu posso dizer, mais aquecido do que o Flamengo. Foi essa impressão. Teve mais posse, começou a incomodar mais o time adversário. O Flamengo chegou a fazer um gol com o Carrascal, depois de um domínio mal feito do Bernal, mas o colombiano estava à frente, impedido. E antes o Freire tinha errado o tempo de bola e a torcida já começou. O jogo não era bom. A bola já rolava bem. O meio-campo do Fluminense limitado, travado, pouco criativo, quem poderia imaginar. O time até forçava o erro do Flamengo. O Fluminense adiantava muito as linhas. O Flamengo errava, mas quando o Fluminense recuperava, devolvia a bola para o Flamengo. Faltava mais inteligência, mais técnica para definir os lances. Aos 34, o Samuel Lino perde debaixo do gol após o escanteio. A bola aérea sendo um suplício para a gente. Um frio na espinha danado. Aos 37, temos chute forte do Serna, que o goleiro Andrew palmou. Foi um primeiro tempo equilibrado, gente. Termina 0-0, com poucas chances, muitos passes errados, muitas faltinhas sendo marcadas pelo árbitro. Não foi um bom jogo, não. No segundo, o Zubeldia / Max Cubeiras tirou o Canóbio, que se machucou numa dividida com o Alan, que recebeu o cartão amarelo. Se fosse um árbitro mais rigoroso, poderia expulsar, mas aí, né, Flamengo, né? Tava chovendo, não foi para isso tudo, deu só o amarelo. O Canóbio sai machucado, mas ainda bem que saiu, porque não jogou nada. Entrou o Santi Moreno e com 6 minutos o colombiano já fez a diferença. O Léo Ortiz erra na saída de bola, o Santi Moreno intercepta o chute, a bola sobra para ele, ele toca no John Kennedy, recebe e depois, no momento certo, espera a ultrapassagem do Serna e dá aquela pifada bonita para o outro colombiano abrir o placar, a bola vai à esquerda do goleiro rubro-negro, 1-0 Fluminense. O gol deu mais tranquilidade ao Flu, que passou a trabalhar melhor a bola, com o Santi ligado, participativo pelo lado direito. O Fluminense ficou muito mais tranquilo e melhorou após o segundo gol aos 20 minutos. Numa cobrança de escanteio, há um desvio, o Emerson Royal falha bizonhamente. Que jogador fraco esse lateral do Flamengo, hein? Ainda bem. E dá uma assistência para o John Kennedy. Ali não tinha como perder, né? E o Fluminense faz 2-0 sem jogar muita bola. Foram 2 gols, podemos dizer. Esse segundo mais oferecido, né? O erro do Léo Ortiz, o Fluminense poderia não ter aproveitado. E conseguiu construir ali um contra-ataque muito rápido. Mas o Flamengo, 7 minutos depois, diminui. Adivinha? Bola aérea.
Luiz Araújo cobra o escanteio, o Vitão sai lá da casa do cacete, ninguém marca, cabeceia, o Cebolinha desvia, o John Kennedy dava condição. É o 5º gol que o Fluminense toma no campeonato, o Fluminense tomou gol em todos os jogos, o 4º de bola aérea, o negócio não tá legal. Ali para mim foi a falha da marcação do Vitão. Todo mundo sabia que o Vitão iria tentar a cabeçada, tinha que ter uma marcação ali para evitar que ele viesse correndo. O Flamengo veio para cima, teve uma chance com o Cebolinha, o Fábio faz uma defesaça no canto direito, e mais nada. O Fluminense começa a baixar suas linhas, acontecem as trocas, entram o Lúcio Acosta, Martinelli, o Everaldo já no finalzinho, o René tinha entrado no lugar também do Arana, e o Fluminense vence por 2-1, depois de fazer um primeiro tempo ruim, assim como o Flamengo. No segundo, o time, depois do segundo gol, ficou muito mais tranquilo com a bola, tocou melhor a bola, errou menos passe. Só no finalzinho ali que o Flamengo ensaiou uma pressão que não foi lá também algo muito preocupante. De chance de gol mesmo, só esse que eu narrei agora do Cebolinha, que o Fábio espalma. Foi uma boa vitória do Fluminense, mas eu não posso chegar aqui e ser oportunista e dizer que não, o Zubeldia acertou, a escalação foi boa. Não, a escalação não foi boa, tanto que o Fluminense jogou mal o primeiro tempo. A nossa vitória ela é construída a partir de jogadas, a primeira de contra-ataque, depois de um erro clamoroso do defensor rubro-negro. E o Fluminense passa a jogar melhor do que o Flamengo após o segundo gol. Mas mereceu a vitória. Conseguiu aproveitar algumas oportunidades, criou algumas, poucas é verdade. Não foi um bom jogo de futebol, nem do Fla e nem do Flu. O que fica pra gente de orgulho, cara, é que se tem um time que incomoda muito o Flamengo, apesar da disparidade financeira, econômica, de torcida, né, tamanho de torcida, é o Fluminense, né? Os rubro-negros são tanto quanto presunçosos, marrentos, arrogantes, mas entre eles, e eu sei disso, rola aquele, porra, de novo o Fluminense. Os caras são chatos. Toda hora, né? Eles ganham títulos pra caramba, muito mais do que a gente. Mas quando nos enfrenta, é diferente. Eles não vão jamais admitir isso, porque eles se acham o centro do universo. Mas entre eles, eu sei disso. Eu tenho rubro-negros na família. Meu irmão é Flamengo, minha mãe é Flamengo. E eles sabem que é difícil enfrentar o Fluminense, até com meio campo como esse, de Bernal, Nonato e Lima. Então foi uma vitória merecida que o Fluminense conseguiu construir através de erros do adversário e também desse aproveitamento no contra-ataque, na transição e o oportunismo ali do John Kennedy. Falando de quem eu gostei do jogo, achei que o Serna fez uma boa partida, é um jogador decisivo, menos do que no jogo, achei que no Nova Iguaçu ele jogou melhor, né? Ele entra depois. O Santi Moreno, né? Acho que foi o destaque do segundo tempo. Ele joga bem mais ou menos ali até os 25, 30, depois cai de produção, até porque o Fluminense também baixa muito as linhas para poder usar o contra-ataque. Ele desperdiça uma chance interessante ali, se enrola com a bola, mas o Santi Moreno deu uma vida para o nosso lado direito, que com o Canobi não existia. O Canobi é muito esforçado, marca, voluntarioso, mas não é bom de bola, né? E o Santi parece ter esse refino com a pelota. Achei que o Bernal, que fez o primeiro tempo ruim, começou a melhorar a partir dos 15, 20 do segundo tempo. Teve algumas boas interceptações, se posicionou melhor, mas não é um jogador que eu confio. O James errou 2 passes, mas muito seguro. Ele fisicamente, né, tem um estilo de jogo que me lembra muito do Nino, ainda mais hoje jogando pelo lado direito. O Freitas, apesar daquele domínio errado, fez um bom jogo depois, vamos ser honestos. E o Arana, cara, o Arana fez um jogo burocrático, um jogo absolutamente comum, que, aliás, é o que eu espero do Arana no Fluminense, um lateral comum, é o que ele vinha sendo no Atlético Mineiro. Mas quando o René entra, aí é que você nota a diferença. O Arana não erra passes simples. O Arana, ele tem muito mais qualidade, muito mais inteligência. O René consegue errar coisas, assim, absolutamente fáceis no futebol. Aí você pensa, porra, volta a burocracia do Arana porque o René não consegue fazer nem o simples. Então, assim, gente, não foi um grande jogo do Fluminense. De positivo, a vitória sobre o Flamengo. E ganhar do Flamengo em qualquer circunstância é bom. A nossa confiança aumenta. A galera fica mais animada. A gente fica mais feliz, cara. É um clássico.
E seja no Campeonato Carioca, na Libertadores ou no Mundial de Clubes, ganhar clássico é sempre bom. E principalmente com um sabor diferenciado no adversário que está tão distante de todos nós, né? O Flamengo ele já colocou uma distância em relação a conquistas, a importância no futebol sul-americano para os outros, que no nosso caso, por exemplo, vai ser muito difícil alcançar. Então, cada vez que a gente consegue dar uma beliscada neles e fazê-los entender que por mais grana que eles possam gastar, ainda assim a diferença não vai ser abissal, como eles imaginam que seja, eles sabem que não é, então isso é muito positivo. Quarta-feira, o Fluminense estreia o Campeonato Brasileiro e aí sim, eu imagino, vamos ver o time titular, que eu ainda não sei qual é, e a gente vai debater aí ao longo da semana. Essa foi minha análise de Fluminense 2, Flamengo 1.